Muito bem, vamos falar da política de alianças com o comentarista Saulo Roberto Gomes, de volta ao nosso programa para falar dessas alianças recentes no plano estadual e nacional que geraram tanta repercussão e eu diria que no interior dúvidas, questionamentos em relação ao futuro, muita coisa que fica levantada em relação a isso. Quem tiver perguntas, observações, comentários, 3838-1213 ou na internet no www.radiopajô.com.br. Saulo que apresenta a Madrugada Cultural na Rádio Folha, inclusive está curtindo agora um período de férias, né? Mas que tem na sua madrugada uma repercussão muito grande, inclusive com notas aos jornais. Recentemente a Folha publicou uma bela carta elogiando o mergulho cultural de Saulo no Pajeú, né, o mergulho cultural que ele dá no Pajeú lá em Recife, né, que é uma coisa a gente sabe, eu tenho reclamado muito que a imprensa pernambucana tem se afastado muito do interior e o Saulo faz esse resgate, graças a Deus, né? Mas vamos lá, Saulo, eu queria começar por cá, essa aliança recente anunciada entre o governador Eduardo Campos e o senador Jarbas. Agora está se falando na possibilidade, inclusive, do Jarbas gravar para o guia do Geraldo Júlio lá no Recife. Recife está em efervescência política, esse processo que indiscutivelmente vai afetar também o interior em perspectiva de futuro. Mas primeiro, essa aliança, teve que entender, teve que não entender, que leitura você faz desse processo? Prazer revê-lo, prazer tê-lo conosco. Nil, o prazer é todo meu, como sempre, né? Bom dia a todos vocês, ouvintes aqui da nossa querida Rádio Pajeú, de Educação Popular, Tito, Michele, que fazem parte dessa história, né? Principalmente nas manhãs aqui da Rádio Pajeú. Abraçando também o corintiano, nosso amigo Fábio Luiz, poeta, grande figura aí das histórias de lutas em favor da igualdade humana aqui no Pajeú. Olha, Nil, política, a gente se surpreende com política se a gente quiser se surpreender, porque em política tudo é possível. Inclusive coisas que você acha impossível de acontecer, como a aliança de Lula com Paulo Maluf, que foi uma coisa que provocou uma repercussão monstruosa, né? Como também desde que houve a aliança com Zé Sarney. Zé Sarney é uma das coisas mais nocivas e nefastas da história política da humanidade. Consegue ser pior que o Maluf? Olha, estão ali no tete a tete. Veja bem, é do mesmo top, sendo que o Sarney foi mais esperto, que chegou onde chegou, entendeu como é? Chegou à presidência da República, que o Maluf nunca chegou. Sonhou, mas não chegou, né? E o Maluf colocou na sua quadrilha um filho, o Sarney colocou todos os filhos, o Fernando Sarney é um gangster, ele não sai sem um habeas corpus, né? A Polícia Federal hoje tem uma profunda decepção. E as pessoas de bem, no Maranhão, o pessoal do Maranhão de esquerda entrou em greve de fome, tentou suicídio, quando se obrigou a apoiar a Rosana Sarney, que é uma quadrilheira, é um pessoal, se você, uma pessoa justificar uma aliança eleitoreira com figuras desse nível, a repercussão contra o Fernando Haddad e contra o próprio Lula foi terrível, rapaz. É impossível. Custou a o pessoal decente disse, não, essa não vai engolir. Esse pirão eu não como. Porque tem um ditado que diz, eu engulo cururu, engulo gia, engulo mosquito, engulo muriçoca, agora jacaré não. Porque o jacaré tem um rabo para puxar o rabo, fica o rabo lá de fora e a pessoa vai puxar e arranca as tripas do cara. Essa Paulo Maluf é uma figura pior do que Marcola. Marcola, aquele bandido. PCC. Paulo Maluf é pior. Paulo Maluf sai do Brasil e é preso. Ele é procurado por 182 países. Está na lista da Interpol. É uma figura execrável. Então, inclusive, o artigo de Hinaldo Sampaio sobre isso. Você viu um artigo belíssimo. Hinaldo tem umas posições claríssimas sobre será que a eleição de Dilma fez mal a Lula? Será que o tratamento fez mal a Lula? Porque é uma história que Lula tem, o PT de São Paulo não precisava de uma aliança com uma figura tão desnaturada, tão nefasta como o Paulo Maluf, cara. Maluf, no Júnior, é um cara tão desqualificado como Adolfo Hitler. Maluf, quando era prefeito de São Paulo, abriu um cemitério clandestino para enterrar militantes de esquerda, chamado Cemitério dos Perus. Entendeu? Maluf é uma das figuras mais cínicas que você pode imaginar na sua vida. Então tudo tem um limite. Quer dizer, como é que pode? Se a história do PT foi em cima, né, de combater... Olha, você sabe o pior, ver a ironia da vida, né, Júlio?
Erundina foi expulsa do PT porque aceitou o ministério de Itamar Franco, que era um homem íntegro. Itamar, você podia discordar de Itamar, politicamente, mas era um homem íntegro, um homem inatacável, um homem de uma honradez a toda prova. E o PT expulsou Erundina porque ela aceitou naquela crise. Aí o tempo, né? 20 anos depois, Lula vai à casa de Maluf, sorridente, pancada no cangote. Eu pagando teu cangote é absolutamente intimidade. Por 1 minuto e meio de televisão. E a repercussão negativa foi devastadora. É uma coisa inexplicável. Uma pesquisa saiu do Datafolha, mais de 68% contrário do pessoal de esquerda. Porque, rapaz, tem um limite. Peraí, cara, alto lá. Ao rei tudo, menos a honra. Né? Ao rei tudo, menos a honra. Então, vamos ver as consequências disso. Agora, sobre a questão pernambucana, Jarbas, você jamais poderá comparar a trajetória de um homem como Jarbas Vasconcelos com o Paulo Maluf. Você pode ter todas as discordâncias, mas Jarbas é também um homem íntegro, um homem de posições. E outra coisa, eu fiz um comentário na Folha de Pernambuco sobre a imprensa abriu o seguinte, a manchete. Adversários históricos, Eduardo e Jarbas, se unem. É errado. Eles são aliados históricos. Divergiram, romperam, mas a aliança de Jarbas, doutor Arraes não exibe, doutor Arraes recebeu Jarbas. Porque política é coisa do demônio, sabe? Você tem visto, né? A gente não vai poder comentar as alianças regionais, né? Claro. Você tem visto coisas aqui na nossa região que você também fica tão estarrecido quanto lá. Eu não vou citar o nome, você me pediu, mas teve aqui na região uma aliança comparável à aliança de São Paulo, aqui na região também. Você sabe, todo mundo está ouvindo, sabe? Uma aliança estarrecedora, porque trata-se de coisas que são incompatíveis com o mínimo de decência que um homem deve ter na sua vida. Mas política, tudo é possível, até o impossível. A aliança com Jarbas, o que é que acontece? Eduardo Campos é hoje a maior expressão política do Brasil. Agora, isso não só politicamente, que aí vai refletir no candidato Geraldo Júlio. Esse Geraldo Júlio é de uma equipe mais bem avaliada do Brasil. Eles foram premiados na ONU. Inclusive, também eu não vou poder falar a região aqui, mas nós temos aqui na região uma figura dessa expressão, lá nessa equipe. Quando a Cristina Buarque recebeu o prêmio com o chapéu de palha, mulher... Agora, Saulo... Esse Geraldo Júlio é um dos caras mais competentes em gestão... Mas ele é técnico. Ah, muito bem. Por que o Eduardo colocou? Primeiro, colocou porque numa pesquisa qualitativa, Eduardo perguntou ao eleitor do Recife na pesquisa que perfil eles queriam. 66% responderam que queriam um homem com perfil de gestor. Você sabe que ele está vivendo uma época terrível para político profissional. O povo quer o quê? Competência, resposta concreta. E o governo de Eduardo hoje, o êxito do governo de Eduardo Campos se deve ao cérebro administrativo que é o Geraldo Júlio. É uma figura do mais... Aí você diz, mas não é político, não tem agrado, essa coisa. É verdade. Vai enfrentar um PT esfacelado que criou a maior confusão na história do Recife. A primeira coisa, Nilson, que você pergunta é como é que eu tenho um candidato que ganharia a eleição no primeiro turno. Foi o melhor prefeito da história do Recife. O melhor prefeito da história do Recife foi João Paulo de Lima Silva. O cara ganhava no primeiro turno em todas as categorias, em todas as zonas, em todas as classes, onde você colocasse. Era como se fosse o Pelé, o Luiz Gonzaga. Aí o partido vai e nega o cara esse direito. É uma coisa que para o povo já estava indignado com isso. Nas pesquisas, João Paulo despontava disparado, o segundo lugar vinha 4 vezes menos do que João Paulo. Aí veja bem, há aquela confusão do PT. Elege o sucessor João da Costa, que era um cara como esse Geraldo Júlio, desconhecido. Antipaticíssimo. Né? Elege no primeiro turno. Por quê? A competência do governo de João Paulo refletiu. O que é que acontece? O governador tem hoje em Recife uma aprovação beirando 90%, 85%, 80% em Recife. O governo dele, Pernambuco hoje é um estado que mais cresce no Brasil. Né? Tem um grupo, uma equipe, nota 10, a equipe de Eduardo Campos é fora de série. Esse prêmio na ONU é um orgulho. Eu, quando vi, eu me emocionei. Porque eu conheço a Cristina Buarque, é uma ex-exilada, né? Uma mulher humanista. O Geraldo Júlio foi premiado, foi ao lado dele.
2 vezes premiado, nunca um Estado no Brasil.